Compartilhar a Terra com diversas outras espécies humanas, enquanto éramos caçadores-coletores, lutando contra os elementos, construindo foguetes, criando a internet e agora estabelecendo-nos em Marte. A história da humanidade é uma narrativa rica em determinação, cooperação e engenhosidade. Avançamos muito mais do que nossos ancestrais poderiam ter imaginado. Hoje os seres humanos dominam a vida contemporânea na Terra. Mas essa supremacia nem sempre foi nossa realidade. Como chegamos a esse ponto? Qual é a nossa trajetória? Nesse vídeo aqui você vai ver a história da humanidade completa em um breve resumo de 10 minutos. Tudo começou há cerca de 200 mil anos, quando a nossa espécie, o Homo sapiens, surgiu. Nessa época, compartilhávamos o planeta com várias outras espécies humanas, como o Homo erectus e os Neandertais. Acredita-se que todos os descendentes de um ancestral comum, a primeira espécie do gênero Homo, que surgiu aproximadamente há 2,5 milhões de anos atrás. Os vestígios genéticos desses hominídeos sugerem que houve cruzamento e interações ocasionais entre eles. No entanto, nos últimos 15 mil anos, restamos como a única espécie humana na Terra, o Homo sapiens. O que aconteceu com as outras espécies humanas é ainda objeto de debate científico, com teorias que variam desde mudanças climáticas abruptas até confrontos violentos, com evidências arqueológicas, como valas comuns e crânios fraturados, sendo apresentados em apoio a algumas dessas teorias. Outra possibilidade é que houve miscigenação, com diferentes espécies humanas se fundindo em uma só. Durante muitos milênios, os seres humanos eram apenas mais uma espécie na cadeia alimentar, parte integrante do ecossistema, sem uma posição dominante. Então, o que nos permitiu evoluir e nos tornar a única espécie conhecida capaz de se adaptar a uma ampla variedade de ambientes, de mudar o clima global e até mesmo de explorar o espaço? Essa transformação não ocorreu da noite para o dia. Levou dezenas de milhares de anos e os detalhes exatos permanecem em grande parte desconhecidos. No entanto, os historiadores concordam com marcas importantes em nossa pré-história que se destacam. Um desses marcos foi a locomoção bípede, que permitiu que os primeiros hominídeos deixassem a savana africana e explorassem outros ambientes. No entanto, esta mudança inicial não lhes conferiu uma vantagem significativa sobre as outras espécies por milhões de anos. O que verdadeiramente alterou nosso papel na cadeia alimentar foi o domínio do fogo. O uso do fogo pelos Homo sapiens foi um avanço crucial, proporcionando calor, luz, proteção contra predadores e insetos, e talvez o mais importante, a capacidade de cozinhar alimentos. A antropóloga Richard Wrangham argumenta que o cozimento dos alimentos levou a uma digestão mais eficiente, liberando energia para outras funções do cérebro e eventualmente contribuindo para o desenvolvimento da linguagem complexa. Outro ponto de viragem foi a revolução cognitiva, que ocorreu há cerca de 70 mil anos. Nesse período, desenvolvemos a capacidade de cooperação em grande escala por meio de comunicação de informações complexas. Isso nos permitiu colaborar eficazmente, mesmo com estranhos, compartilhando histórias e crenças coletivas. A crença em divindades, espíritos e normas sociais, todos comunicados por meio da linguagem, uniu as pessoas e permitiu a cooperação em larga escala. Ao longo da história, nossa capacidade de adaptação nos levou a migrar para diferentes partes do mundo em busca de recursos e devido a pressões ambientais. No entanto, essa migração não ocorreu sem consequências, muitas vezes resultando na extinção de espécies nativas devido à caça e à competição por recursos. Há cerca de 12 mil anos, ocorreu um evento crucial: o início da agricultura. Isso marcou a transição de sociedades nômades de caçadores-coletores para assentamentos sedentários de agricultores. O cultivo de plantas e a domesticação de animais proporcionaram estabilidade no fornecimento de alimentos e permitiram que as pessoas se especializassem em várias ocupações. Com o tempo, esses assentamentos evoluíram para cidades e impérios, frequentemente unidos por crenças religiosas compartilhadas. A invenção da escrita também desempenhou um papel fundamental na evolução, distinguindo a pré-história da história registrada. Os registros escritos permitiram que as sociedades documentassem e transmitissem conhecimento ao longo das gerações.
Infelizmente, a história da humanidade não estaria completa sem mencionar algumas das maiores tragédias que já testemunhadas em nosso planeta. Embora a cooperação em larga escala entre seres humanos sob sistemas de crenças compartilhadas tenha levado a algumas de nossas maiores realizações, também trouxe consigo consequências terríveis, incluindo guerras, genocídios e a escravização de povos. Mas por que esta incrível capacidade de trabalho em equipe está tão frequentemente ligada a um poder tão destrutivo? O reverso do potencial unificador de nossas narrativas coletivas é a capacidade de nos dividir, ou mais precisamente, de nos unir contra algo. A competição por recursos é um fenômeno natural, mas nunca antes foi tão organizado e implacável como sob a civilização humana. Crenças em divindades, na divindade de um governante ou na superioridade nacional tornaram-se motivações suficientemente poderosas para justificar a violência contra outros grupos de pessoas, ou ainda contra identidades diferentes. O filósofo inglês Thomas Hobbes argumenta que os seres humanos são inerentemente egoístas e competitivos, e que podemos controlar nossa natureza brutal submetendo-nos a regras rigorosas de autoridades e órgãos que mantenham a paz. Por outro lado, o filósofo franco-suíço Rousseau argumenta que não estamos biologicamente programados para coexistir em grupos tão numerosos, e civilizações em grandes escalas inevitavelmente geram desigualdade, divisão social e, eventualmente, colapso. Ele acredita que nossa bondade inerente é corrompida por instituições políticas e sociais que recompensam desejos egoístas que teriam sido controlados por comunidades pré-históricas menores de caçadores e coletores. De qualquer forma, a intrincada rede de interações humanas que constitui a sociedade contemporânea é irreconhecível e inegavelmente mais complexa em comparação com a forma como nossos ancestrais, que geneticamente pouco diferem de nós, se organizavam. Isso levou a problemas que, em muitos casos, estão além do nosso controle. Podemos preencher dezenas de volumes com as realizações humanas ao longo dos últimos milhares de anos, desde a construção de pirâmides até a invenção da matemática, da política grega, a moral confucionista, da sabedoria budista, à infraestrutura romana. No entanto, um desenvolvimento moderno se destaca: a revolução científica. Esse método de experimentação sistemático, originado na Europa, transformou radicalmente nossa compreensão do universo, da Terra e de nós mesmos. Observações empíricas substituíram superstições como base para interpretar o mundo ao nosso redor. Durante o século XVIII, conhecido como a Era do Iluminismo, doutrinas religiosas foram substituídas pelo desejo de aplicar a razão para melhorar a condição humana. A Revolução Científica trouxe uma série de descobertas e inovações revolucionárias que redefiniram nossa relação com a natureza. René Descartes, filósofo, cientista e matemático francês, proclamou séculos atrás que nosso progresso em vários campos científicos poderia nos tornar senhores e possuidores da natureza. Essa mudança de paradigma, combinada com avanços tecnológicos anteriormente inimagináveis, deu origem à Revolução Industrial, inaugurando uma era de produtividade e descoberta sem precedentes, mas também de exploração intensa do mundo natural e da força de trabalho humano. Jason Hickel, antropólogo econômico, argumenta que o impulso mais significativo por trás dessa exploração em massa foi um sistema econômico que exigia crescimento contínuo. Ele argumenta que o capitalismo ascendente forçou a destruição das economias de subsistência autossuficientes e a criação de escassez artificial e mão de obra barata. Converteram terras anteriormente comuns em propriedade privada, privando muitas pessoas de seu acesso à terra e forçando-as a trabalhar para proprietários de terra ou a migrar para as cidades. Esse desejo de expansão econômica não se limitou a fronteiras nacionais. Ele também impulsionou a colonização europeia em grande parte do mundo. Um sistema econômico baseado no crescimento infinito é insustentável em um planeta com recursos finitos. Se a economia global crescer a uma taxa de 3% ao ano, a atividade econômica dobrará a cada 24 anos. Isso contribui significativamente para as mudanças climáticas e exerce uma pressão esmagadora sobre os limites planetários, devido ao consumo de materiais e energia associados ao crescimento do PIB.
Embora tenhamos alcançado progressos notáveis na área da saúde, produção de alimentos, astronomia e entre outros campos, Howard sugere que o crescimento ilimitado não é essencial para o bem-estar humano e o avanço científico. Em seu livro, Donut Economics, ele argumenta que a restauração dos bens comuns e serviços públicos, revertendo a privatização das últimas décadas, juntamente com a nova interpretação de nossa relação com o ecossistema natural, oferece uma base mais sólida para o florescimento humano e o equilíbrio com a natureza. À medida que olhamos para o passado da humanidade, vemos inúmeras realizações incríveis. Milhares de anos se passaram desde que os primeiros seres humanos caminharam sobre a Terra. E nosso mundo atual seria inimaginável para nossos antigos ancestrais pré-históricos. No entanto, devemos lembrar que à medida que buscamos o crescimento, também corremos o risco de destruir aquilo que nos deu vida e oportunidade. Portanto, devemos cuidar da natureza, assim como ela cuidou de nós no passado. Um brinde ao futuro da humanidade, esperamos que seja algo que nossos antigos antepassados se orgulhariam. Muito obrigado de ter nos assistido.